Boa tarde, meu nome é Cristiane Silva Barbosa Araújo, sou aluno do 8º período de Agronomia do IFTM Campus Uberlândia e venho apresentar para vocês o trabalho intitulado Desenvolvimento de Espécies Florestais em Sistema Agrossilvo-Pastoril no Cerrado. Eu tive a colaboração de dois colegas, Alexandre Naves Rezende Faria e Isabela Ribeiro Rodrigues, e foi orientada pelo professor Luiz Augusto da Silva Domingues. O Sistema Agrossilvo-Pastoril, ou Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, ou simplesmente LPF, como comumente é mais conhecido, é uma estratégia de produção em que se integram em uma mesma área diferentes sistemas produtivos. O agrícola com a implantação das culturas anuais, o pecuário com a inserção dos animais na área, numa mesma área que foi cultivada anteriormente, e o florestal com espécies arbóreas, tanto de origem nativa como de origem exótica. E esse é o foco do meu trabalho: avaliar o desenvolvimento de espécies florestais no parâmetro de altura e diâmetro em sistema agrossilvo-pastoril e obter o índice de crescimento dessas espécies florestais. Fazer uma breve descrição da área e as espécies implantadas. Essa é uma foto aérea da área, na ocasião em que estava sendo realizado um dia de campo, no ano de 2018. A gente tinha na área implantada o milho, e é possível observar as espécies florestais entre as linhas da cultura anual. O espaçamento entre os renques é de 15 metros, e o espaçamento entre uma árvore e outra é de 2 metros. A gente tem na área o Eucaliptus sp, o cedro australiano, Tona ciliata, a teca, Tectona grandis, o mogno africano, Caia ivorensis, o pequi, Cariocar brasiliense e o baru, Dipteryx alata. Importante ressaltar que esses dois últimos, o pequi e o baru, são espécies nativas do Cerrado brasileiro. É uma área de 5 hectares, com solo classificado como latossolo vermelho distroférrico, uma declividade de 7%. Os renques foram implantados em linha simples e eu avaliei 20 plantas em cada um dos renques. Os equipamentos que a gente utilizou, inicialmente a gente utilizava para medição de altura exclusivamente a mira topográfica, com incremento em altura, a gente passou a utilizar a trena laser com câmera e na última edição a gente já utilizou exclusivamente o clinômetro florestal, que é um equipamento desenvolvido com esse intuito. E para medição de diâmetro, a trena diamétrica ou trena pi, que também é uma trena exclusiva para medição de diâmetro. Como é que ocorre o funcionamento do clinômetro florestal? O primeiro passo é fixar uma distância entre o observador e o objeto. No caso da imagem, eles fixaram uma distância de 20 metros. Você faz isso no próprio aparelho. A partir do momento que fixou a distância, você passa para o segundo passo, que é fixar a leitura do ângulo rente ao solo, como mostra na figura. Esse ângulo normal, ele vai dar negativo porque o observador está acima da linha do solo. E o terceiro passo é você percorre toda a árvore até atingir o topo da mesma e fixa a leitura da altura total. O próprio clinômetro vai mostrar na tela qual que foi essa altura observada. Para a medição de diâmetro, eu utilizei uma trena idêntica a essa da primeira imagem, é uma trena exclusiva para medição de diâmetro, das duas imagens são. Só que a diferença entre elas é que a primeira, a escala é em centímetro, temos duas escalas, a de cima é de diâmetro e a de baixo é comum a qualquer aparelho de medição, e a segunda, a escala é em milímetro, essa da Starrett, mas a forma de leitura é a mesma. A leitura consiste onde coincide com o zero da trena. Na Starrett dá para ver bem o zero ali em vermelho, então você faz a leitura a partir daí. Qual foi o resultado em diâmetro? O eucalipto foi o que mais se desenvolveu em diâmetro e o baru foi o que menos se desenvolveu em diâmetro. Nesse caso aqui, eu achei interessante destacar a diferença entre o mogno africano, que foi propagado de diferente forma. O primeiro por estaquia e o segundo por muda. Inicialmente os dois tinham o mesmo diâmetro. Na segunda medição, o propagado por estaquia estava um pouco menor, mas a partir da terceira medição ele se desenvolveu melhor em diâmetro do que o propagado por semente.
Desenvolvimento em altura. O eucalipto também foi o que melhor se desenvolveu em altura, é possível observar. A gente fez 5 medições, tanto para diâmetro quanto para altura. Infelizmente não foram feitas na mesma época, que daria um resultado mais fidedigno, mas infelizmente não foi possível. E o que menos se desenvolveu em altura foi o pequi. A partir daí a gente consegue calcular o índice de crescimento, baseado na espécie que mais se desenvolveu, que foi o caso do eucalipto. Então, no que se baseia o índice de crescimento? A cada 100 centímetros que cresceu o eucalipto, a gente consegue calcular qual que foi o índice das outras espécies florestais. Então, o mogno africano cresceu 51,43, o mogno africano por semente 49,52, o cedro australiano 44,76. Importante frisar também que o cedro australiano está zerado em maio de 2016, porque ele foi implantado um ano depois. Então, de repente, esse índice de crescimento dele, se ele tivesse sido implantado na mesma época, estaria melhor. Seguido da teca, 41,9, o baru 20,48 e o piqui foi o que menos se desenvolveu em altura, com apenas 16,19 centímetros de índice de crescimento se comparado ao eucalipto. E aí cabe uma discussão. Em um estudo de Leite et al. De inventários florestais e povoamento de clone de eucalipto, chegaram aos seguintes resultados. Aos 53 meses, que é a média, que é o tempo de implantação da nossa área lá, espera-se um crescimento em altura de algo em torno de 20 metros, o que a gente atingiu. Nosso eucalipto estava 21,7 metros, então está dentro do esperado. E em diâmetro, como mostra o segundo gráfico, como a gente utilizou o DAP, né, que é o diâmetro médio, devia estar em torno de 12, um pouco abaixo de 12. E o nosso diâmetro do eucalipto já estava 23,3. Aí, isso não quer dizer que o nosso eucalipto desenvolveu muito em diâmetro. É porque aqui é um povoamento exclusivamente de eucalipto, não é linha simples, é povoamento fechado, né, do estudo. Mas, assim, só da altura estar compatível já é muito interessante, né? Porque em povoamento fechado, pode ocorrer das árvores se desenvolver muito mais em altura, porque elas ficam buscando o sol, né? E aqui no caso o desenvolvimento em altura do nosso deu semelhante ao de um povoamento fechado. Em diâmetro, o nosso desenvolveu muito mais, porque nosso diâmetro, aqui como a gente pode ver, foi de 23,3 e a média aqui, para a idade que estava de inserção, estava em torno de 12 centímetros. Qual a conclusão que a gente consegue chegar a partir dos dados coletados? Que o eucalipto foi a espécie florestal que teve maior desenvolvimento, tanto em diâmetro quanto em altura, e por isso serviu de base para o cálculo do índice de crescimento. O que menos se desenvolveu em diâmetro foi o baru e o que menos se desenvolveu em altura foi o piqui. O que é muito esperado, tanto do eucalipto ser o que mais se desenvolveu, não é à toa que o eucalipto é a espécie que é mais utilizada em sistemas integrados, quanto o que menos se desenvolveu, que foram as espécies nativas, o baru e o piqui. As referências que eu utilizei, a gente consegue muita coisa junto à Embrapa. Se não é material da Embrapa, é de pesquisador da Embrapa. Então, a Embrapa é muito forte nesse assunto de integração, de sistemas integrados. E meus agradecimentos vai para toda a comissão organizadora da 9ª CSEAG, que não mediu esforços para que esse evento acontecesse, a IFTM por ceder a área para a condução do projeto, o CNPq pela Bolsa de Iniciação Tecnológica e a Algesa pelo apoio na realização das atividades na área. Muito obrigada.